Olá, seja bem-vindo ao meu perfil de histórias assombradas, de terror, mistério e muito mais. Vem comigo para a próxima história. O relógio que parava o tempo. Lucas comprou um relógio antigo em um antiquário. O vendedor alertou: não use à meia-noite. Lucas ignorou. Naquela noite, exatamente 12 horas da noite, colocou o relógio no pulso. Tudo ao seu redor parou. Os carros, as pessoas, até o vento. A cidade inteira ficou imóvel. Apenas ele conseguia se mover. Assustado, correu pelas ruas vazias. Depois de alguns minutos, o relógio voltou a funcionar normalmente. O mundo retomou o movimento. Nas noites seguintes, a mesma coisa aconteceu. Mas, a cada vez que o tempo parava, ele via sombras o observando à distância. E elas se aproximavam cada vez mais. Lucas decidiu devolver o relógio. Ao voltar ao antiquário, descobriu que a loja havia sido demolida há mais de 10 anos. Credo, hein? Olá, seja bem-vindo ao meu perfil de histórias assombradas, misteriosas, sobrenaturais. Comigo. A voz do espelho. Fernanda comprou um espelho antigo em um brechó. Na primeira noite, ouviu uma voz suave. Você está me ouvindo? Ela pensou estar sonhando. Mas a voz, nas noites seguintes, sempre vindo do espelho, a entidade dizia conhecer o seu passado. Sabia segredos que ninguém mais conhecia. Com o tempo, Fernanda começou a conversar com aquela voz, até que uma noite perguntou: quem é você? Houve silêncio. Então a resposta veio: sou você. Eu sou você, de um lugar onde fez escolhas diferentes. A partir daquele dia, a voz começou a revelar acontecimentos que ainda não haviam ocorrido. Todos se tornavam realidade. Mas, junto das previsões, vinham avisos cada vez mais sombrios. Até que. Mas, das previsões, vinham avisos cada vez mais sombrios. Até que, certa noite, o espelho mostrou uma imagem de Fernanda olhando para ele. Exatamente como naquele momento. A única diferença era o sorriso. O sorriso que ela não estava fazendo. Sangue de Jesus e eu, hein? É isso. Olá, seja bem-vindo ao meu perfil de histórias assombradas, de terror, mistério e muito mais. Vem comigo para a próxima história. O relógio que parava o tempo. Lucas comprou um relógio antigo em um antiquário. O vendedor alertou: não use à meia-noite. Lucas ignorou. Naquela noite, exatamente 12 horas da noite, colocou o relógio no pulso. Tudo ao seu redor parou. Os carros, as pessoas, até o vento. A cidade inteira ficou imóvel. Apenas ele conseguia se mover. Assustado, correu pelas ruas vazias. Depois de alguns minutos, o relógio voltou a funcionar normalmente. O mundo retomou o movimento. Nas noites seguintes, a mesma coisa aconteceu. Mas, a cada vez que o tempo parava, ele via sombras o observando à distância. E elas se aproximavam cada vez mais. Lucas decidiu devolver o relógio. Ao voltar ao antiquário, descobriu que a loja havia sido demolida há mais de 10 anos. Credo, hein? Olá, seja bem-vindo ao meu perfil de histórias assombradas, de terror sobrenatural, coisas misteriosas. Vem comigo. E vamos para a história. O passageiro da estrada. Carlos dirigia caminhão durante a madrugada. Em uma viagem, viu um homem parado no acostamento, pedindo carona. Era uma noite fria, chuvosa. Carlos decidiu ajudar.
O homem entrou sem dizer uma palavra. Durante quilômetros permaneceu em silêncio. Então, apontou para uma curva. Diminuía a velocidade. Carlos obedeceu. Diminuiu a velocidade. Carlos obedeceu. Logo adiante, havia um grave acidente. Se estivesse mais rápido, teria colidido. Quando virou para agradecer ao passageiro, não estava mais lá. Assustado, Carlos parou em um posto e mostrou a foto de um homem que viu em uma parede cheia de retratos antigos. Era exatamente o passageiro. O dono do posto ficou pálido. Esse homem morreu nessa estrada há mais de 20 anos. Carlos nunca esqueceu aquela noite. Às vezes, nem toda assombração é assombração. Às vezes é uma coisa divina de Deus, né? E é isso. Olá, seja bem-vindo ao meu perfil de histórias de terror, histórias assombradas, histórias misteriosas. São pequenas histórias, mas que entregam demais. Vamos lá. O quarto proibido. Pedro herdou uma antiga fazenda de seu avô. Durante a mudança, encontrou um quarto trancado no segundo andar. Os familiares sempre diziam que nunca poderiam abrir aquela porta. Mas a curiosidade venceu. Numa noite chuvosa, encontrou uma chave escondida dentro de uma gaveta antiga. E ao abrir a porta, encontrou um quarto coberto de poeira. No centro havia apenas uma cadeira de balanço, nada mais. Pedro riu da situação, até ouvir a cadeira se mover sozinha. Crack! Ela balançava lentamente, mas sem vento. Ele correu para sair, mas a porta bateu atrás dele, trancada. A cadeira continuava balançando. Então uma voz rouca surgiu atrás dele. Finalmente alguém voltou. Pedro sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quando ele conseguiu abrir a porta e fugir, jurou nunca mais entrar naquele cômodo. Na manhã seguinte, voltou acompanhado de um amigo. E o quarto estava vazio, sem cadeira, sem poeira, como se nunca tivesse existido. Credo, eu, hein? Olá, seja bem-vindo ao meu perfil de histórias de assombração, coisas sobrenaturais e umas coisinhas a mais. Vamos para a história. A menina do corredor. Mariana trabalhava como enfermeira no turno da noite, em um hospital antigo. Muitos funcionários contavam histórias sobre uma menina que aparecia nos corredores. Mariana nunca acreditou, até uma madrugada. Ela viu uma criança usando um vestido branco parada no fim do corredor. A menina apontou para uma porta. Quando Mariana chegou ao quarto indicado, encontrou um paciente passando mal. Graças ao aviso, conseguiu salvá-lo. Dias depois, viu a mesma menina novamente. Dessa vez, ela desapareceu ao virar uma esquina. Curiosa, Mariana pesquisou os registros antigos do hospital e descobriu que, há décadas atrás, uma menina havia morrido naquele local. Após tentar pedir ajuda à mãe, desde então, muitos funcionários afirmavam vê-la, sempre ajudando pacientes em perigo. Mariana nunca mais duvidou da história. E é isso aí. Olá, seja bem-vindo ao meu perfil de histórias de terror, coisas assombradas, coisas sobrenaturais e misteriosas. Vamos lá para a primeira história. O homem da janela. Ana morava sozinha em uma casa simples no fim de uma rua um pouco movimentada. Todas as noites, antes de dormir, ela verificava portas e janelas. Era um hábito antigo. Certa madrugada, ela acordou com uma sensação estranha. Olhou para o relógio e era 3:03 da madrugada.
Foi então que ouviu um leve toque no vidro da janela do quarto. O coração acelerou. Ela reuniu coragem e olhou pela cortina. Não via ninguém. Pensou ter sido imaginação e voltou para a cama. Mas alguns minutos depois, novamente, aquele barulho. Dessa vez, o som parecia mais próximo. Quando abriu a cortina, seu sangue gelou. Havia um homem parado do lado de fora, muito alto, muito magro, com um sorriso assustador. Ana gritou e correu para pegar o celular. Quando voltou para a janela, ele havia desaparecido. A polícia chegou, procurou por toda a área e não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, ela encontrou um bilhete. Nele estava escrito: hoje você fechou a cortina rápido demais. Ana se mudou daquela casa naquela mesma semana e nunca mais voltou até lá. Eita, eita! E é isso.